Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, minha mãe. Eu te amo e tu me amas. Dai-me um gole da vontade divina para a minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas, Mãe, diante de vossos olhos maternais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, irmãos e irmãos, chegamos já no 7º dia com a nossa Rainha do Céu no reino da divina vontade. E ela, nesse momento, ela toma o cetro do comando e a Sagrada Trindade constitui sua secretária. Então, queremos, nesse momento, colocar nossa mão no coração e aceitar esse comando da Rainha do Céu sobre a nossa vida, sobre a nossa história, sobre toda a nossa vontade humana, que agora é abominável para nós. Não queremos mais viver dessa vontade humana. Queremos dar para nossa Mãe entender cada vez mais tudo o que ela quer nos ensinar nesses 31 dias. Por isso, nós nos aproximamos da nossa Mãe de joelhos diante do seu colo materno e nos abandonamos em seus braços, pedindo com os mais ardentes suspiros essa maior graça, que é a maior de todas, que sejamos admitidos no reino da divina vontade. E essa Mãe quer nos atrair, quer nos acolher, quer ser a porta do céu para nós. E é por ela que nós vamos passar, para alcançar esse reino magnífico da graça de Deus, o nosso amor que é Deus, o amor que irradia a nossa vida, que completa todos os nossos sonhos, desejos, aspirações, suspiros, tudo só Ele pode dominar, só Ele pode vencer em nós, só Ele pode reinar em nós. Então, diante disso, nós queremos meditar, a mensagem do que a nossa Mãe diz para nós. Chegamos aos seus pés frustrados, E ela vem em nossa direção, se ajoelha para que possamos abraçá-la e ficar com ela. Pertinho do seu rosto, para ouvir as palavras magníficas da sua misericórdia de Mãe que cuida de cada um de nós, que quer se ocupar de dar para nós lições perfeitas do céu que nós nunca recebemos em toda a humanidade. Nenhuma outra lição foi dada da nossa Mãe durante 31 dias de uma vez. Lições fortes, lições poderosas, onde ela fala do poder do Fiat Supremo que fez nela. O que o divino Fiat, o sim de Deus, o faça-se de Deus, atuou em Maria. E agora ela quer apresentar o que esse divino Fiat quer fazer na nossa vida. E ela diz para nós, meus queridos filhos, venham para os braços de sua mãe, prestem atenção me ouvir e vocês ouvirão as maravilhas sem precedentes que o divino Fiat fez em sua mãe. Enquanto tomava posse do reino da divina vontade, ele terminou seus passos em mim. Muito mais do que estes 6 passos simbolizam aos 6 dias da criação, em cada dia que pronunciou um Fiat, um faça-se, que ele fez como um passo, passando para a criação agora uma coisa e agora outra. Então aqui ela está falando da criação, no divino Fiat, e ela também comparando ao que Deus fez nela, os 6 passos que Deus produziu nela. Então dizendo da mesma forma como Deus atuou também ao criar o homem, e nela ele diz também, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E no 7º dia ele descansou em suas obras como se quisesse desfrutar do que ele magnificamente criou. Então, ao olhar para a Mãe do céu, após ter criado ela, após ter dado todos esses passos, de derramar mares de poder, mares de sabedoria, mares de amor sobre ela, ele descansou feliz. Nela, ele descansou feliz, porque ela era um modelo para todas as mulheres, um modelo também para ser seguido pelos homens, um modelo perfeitíssimo de humana, 100% humana, criada para nós, para nos ser a nossa mãe.
a mãe do Deus e a nossa mãe, principalmente ser a mãe de Deus. Ela foi o descanso de Deus, né? Ela foi o colo de Deus, né? Onde Deus quis descansar no braço de uma mulher humana, né? De uma mãe que ele assumiu para ele, né? Sendo um presente muito grande. A gente tem que entender, né, que nós, seres humanos, somos extensão desse Deus. Não existe outro ser no universo aonde Deus tenha se ocupado, né, de fazer essa obra magnífica da sua vontade. E se nós somos pessoas falhas em entendimento, se nós somos pequenos na sabedoria, é por causa da vontade humana. Só por isso. Era para a gente ser dominadores dessas galáxias todas que a gente vê. Era para a gente ter todo o entendimento, conhecimento, ciência de Deus, para podermos penetrar nos altos mistérios de como encontrar, né, portas abertas nesse universo, para que a gente pudesse ocupar esse universo inteiro, planetas, estrelas, o espaço. A gente só não domina, a gente só fica aqui na Terra e muito mal ainda, né, atrasando toda a evolução da Terra, destruindo o planeta, porque a gente vive da vontade humana. Então, tudo é ordem. Deus fez tudo em suas maravilhosas obras em ordem e harmonia. Então, o que Deus criou, como a gente conversou ontem na meditação, é uma vez só que Ele precisou fazer a sua divina vontade, construir essa natureza, né? Criar toda essa vida na Terra. Foi uma vez um ato único do Criador que se perpetua até hoje. E vai perpetuar por toda a eternidade, mantendo o orbe, mantendo, né, o universo em sua ordem, no lugar onde está, o Sol no devido lugar onde ele está, a Terra no devido lugar onde ela está, né, em órbita, né, na sua ordem constante de manter a vida, né, sendo regida neste lugar, e ele quer dar vida também para outros lugares longínquos, desertos, mas depende de nós. Espera para nós reinarmos, porque foi feito para nós esses bens que ele tem suspensos, guardados, né, para revelar para nós, para que a gente possa sair da terra e dominar em outros lugares também, e não deixando a terra abandonada, mas sendo nosso porto seguro, aonde ele vai estar sempre iluminando com sua luz, né? E ele diz muito para nós, muito sobre essa vontade humana nos 36 volumes do livro do céu. Então, meu irmão, minha irmã, já se prepara, porque não acabou. Depois desses 31 dias com Maria, vem aí os 36 volumes do livro do céu, aonde Jesus conta, ele sozinho, pessoalmente, né? Conta tudo o que Deus fez. Como Deus fez, para que Deus fez, como Deus fez, qual a intenção de Deus ao fazer, né? Todo o seu fiat divino, né? Tudo isso é um presente do céu. Não tem comparação, né? A gente poder ter essa graça de poder receber de Deus essa comunicação do céu em nossa direção, para que a gente possa compreender e amá-lo e abrir o nosso coração para que ele possa fazer a morada e reinar dentro de nós. Não tem preço. E assim, eu quero muito que vocês compreendam que eu, Aline, sou uma pessoa, somente um vaso onde Deus está colocando os seus conhecimentos, né, que Ele deu para a Luísa. Eu não estou acrescentando nada, eu só estou assim, me maravilhando, né, e trazendo para os dias atuais, nesse momento, para nós entendermos, né, para essa compreensão que Deus me deu, essa luz do Espírito Santo. É Ele quem me deu, é Ele agindo através de mim. Sou apenas um vaso, uma porta-voz, né, um templo muito vil, muito baixo, né, está ainda vivo da minha vontade humana em muitos aspectos. Estou numa construção desse reino. Estou no processo de configuração com Jesus, né? Vivo essa divina vontade, porque não tem como você sair fora dela. Vivo de todo o meu coração, desejo isso mais do que tudo, não consigo virar as costas para Deus nunca mais, diante dessa verdade que Ele me ensinou e ensina a cada um de nós. Eu não consigo, depois que eu descobri esse conteúdo da Luísa Picarreta, da Divina Vontade, mudou a minha vida, né? Mudou totalmente. Já estava no caminho solidificado, mas Deus, quando me fez encontrar, foi a resposta de tudo que eu já estava vivendo antes,
né? Desde quando eu comecei a me entregar inteiramente a Ele, dizendo que eu não queria mais viver se não fosse para ser para a glória dEle. Quando Ele entendeu o meu pedido, e Ele entende rapidamente, Ele sabe quando você realmente quer isso para você de todo o coração, Ele sabe a sua intenção, Ele consegue penetrar no seu desejo mais profundo, mesmo você sendo vil, baixa ainda, vivendo muito da sua vontade humana. É um processo de configuração, né, onde começa no 1% e vai andando para frente em cada teste que Deus vai dando. Então Deus vai dando teste, vai dando situações, provações, né? Ele vai sempre interferir em tudo que você tem para mudar, né? E ontem eu tive a graça muito grande, agradeço muito a Deus por ter confessado e comungado, né? Depois de um bom tempo aí, né? Eu só confessei no comecinho da quaresma e agora eu confessei de novo, então eu estou muito aliviada mesmo, porque esses dias com os 31 dias com Maria sempre né? Eu já estou vivendo há mais tempo que vocês, eu comecei lá pro dia 24 de abril a meditar e não é fácil. Os 31 dias traz muita provação, muito teste, né? E nesse momento estou passando por mais um teste daqueles mais bravos de todos, mas eu estava preparando, eu já estava me preparando, Jesus já estava me preparando para dar esse sim para Ele novamente, um sim muito forte, do mesmo que Ele pediu para mim lá no dinheiro, lá atrás, né? Onde Ele me deu um chacoalhão, me derrubando mesmo no chão, né? Destruindo totalmente o vínculo que eu tinha com o ídolo dinheiro. Agora Deus está cuidando de mim, está curando, tentando, né, me ajudar, me incentivar a destruir outro ídolo, que é a comida, né? Então Deus me ajude você, ajude todos nós a vencer os ídolos, né, que nós temos, as paixões que nós temos, né? A gula é um dos 7 pecados capitais, né? Eu praticamente vivi quase todos os pecados, não, acho que vivi todos os pecados durante a minha fase de pecado pecaminoso mesmo, antes da minha conversão mais profunda, né? Mas aí tem as paixões, né? Essas paixões maiores, né? Aquelas que são mais presas na gente, que a gente utiliza como uma mamadeira, né? A gente tem muitas mamadeiras, né? A gente consegue fazer coisas desde que a nossa mamadeira esteja pronta, né? Pra gente poder mamar. E a gente sempre mantém uma mamadeira, né? E a minha mamadeira é a gula, né? É a comida, né? E eu, por mais que eu negue, por mais que eu tenha, sou uma pessoa que eu fale, que eu justifique, que eu, sabe, que eu esteja fazendo um jejum, que eu esteja mortificando, por mais que eu esteja, ela ainda continua sendo uma mamadeira, né? É a vontade humana que faz você se apegar a uma mamadeira sempre. Todos nós temos, sempre nós temos uma mamadeira que nós nos continuamos ali mantendo ela ao nosso lado, ou uma chupeta, vamos dizer assim, para quando a gente passa por situações, né, ou no dia a dia, para a gente poder ter forças, né, a gente busca essa paixão para nos alimentar, né, achando que é uma coisa que vai trazer para a gente algum alívio, e muito pelo contrário, só traz tristeza, só traz devassidão, só traz vazio, né? Então, assim, é mais uma vez que Deus está atuando fortemente na minha vida, né, para poder tirar de mim, permitindo uma situação de doença, né? E precisou acontecer isso, né? Precisa que Deus às vezes intervenha de uma forma mais poderosa para te ajudar, né? Às vezes sem uma doença, sem algum jeito, você não consegue sozinho por si próprio. Então aí eu sinto que Deus está permitindo uma situação de saúde, né, que está me incomodando. Eu estou com muita falta de ar devido à obesidade, né? E peço perdão para Deus de todo o meu coração. Já pedi ontem lá e já estou perdoada, mas agora eu estou no processo de eliminação, né, de eliminação dessa vontade humana. E eu peço a oração de vocês, do mesmo jeito que eu oro por vocês, para que a gente possa vencer juntos as nossas vontades humanas. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Eu não sou nenhuma professora aqui, né? Eu quero que vocês saibam disso, né? Não sou nenhuma professora aqui. Eu sou muito pelo contrário, uma aluna junto com vocês, mas uma aluna que deu o seu sim para poder ajudar, né, outras pessoas a andarmos juntos numa aula, junto com a nossa mestra, que é a Mãe do Céu, e o nosso mestre, que é Jesus.
Então, os conteúdos que eu coloco aqui de ensinamento, né, de ensino, são todos de Jesus. O conteúdo que eu leio é de Jesus, né? Os comentários que eu faço é para ilustrar e para nos ajudar, mas são iluminados pela vontade de Deus, né? São iluminados pela presença do Espírito Santo, pelas luzes do céu, né? Para que a gente possa vivenciar essa realidade. Quando eu falo alguma coisa, né, baixa, que vocês acham que não é coerente, quando eu falo alguma coisa que incomoda alguém, né, que a pessoa contesta, aí eu peço perdão, porque eu sou limitada, né? A minha vontade humana, infelizmente, ainda tem uma parte em mim que eu preciso eliminar cada vez mais. Todos nós estamos nesse processo, todos nós estamos em construção para vivermos inteiramente, plenamente a divina vontade. E Jesus vai nos conceder essa graça. Nunca desanime, nunca desista. É constante o caminho. Se você não andar para frente, você não alcança. Você não alcança. E esses dias eu estava conversando ontem, né? Eu estava conversando com o pessoal, antes de ontem, no grupo, né, que nós temos, o WhatsApp, e falando para eles, né? Partilhando das minhas dificuldades. E a gente conversou muito, né, no grupo, né? Todo mundo deu falou, né? Desabafou a sua situação de sofrimento, dificuldade, de provação. E uma coisa que eu falei para eles, que Deus mostrava para mim, que a gente estava correndo atrás dele, né? E ele estava andando e a gente estava indo em direção a ele. E muitas vezes a gente estava indo sem chinelo, né? Sem comer, sem beber, porque ele anda rápido, ele não cessa de andar e a gente, né, fica sofrendo muito, né? Fica batendo na cabeça, né? Ai, meu Deus, não sei o quê, né? E ele segue lá para frente, ele vai em direção, ele segue para frente, a gente tem que andar e não pode perdê-lo de vista. Então eu imagino o caminho, né, Jesus andando lá na frente e a gente tentando acompanhar ele com tudo quanto é dificuldade que a gente consegue por causa de nossa vontade humana, né, porque a gente fica com dificuldade para abandonar os nossos, né, nossas malas, né, a gente tem que levar nossas malas. E aí eu vi um monte de gente deixando cair um monte de coisa para trás, deixando suas bagagens ficarem para trás, andando, né, descalço, andando em direção a Jesus, abandonando-se inteiramente para poder não perdê-lo de vista. Então foi essa imagem que Jesus colocou para mim e eu quero dizer aqui para vocês o mesmo que eu disse para eles, né? É avançar. Não adianta ficar remoendo a dor né, de ter perdido alguma coisa que Jesus tirou de você. Não adianta ficar chorando o leite derramado. Entrou, é para ir em diante, né? Vai sofrer, vai abrir mão das coisas, vai. Tudo isso é um processo importante que Deus faz para você. Como eu disse ontem na meditação, Jesus vai tirar aquilo que tira ele da frente, da sua frente. Ele vai tirar todo o obstáculo que tem dele reinar na sua vida, seja o que for. Nada pode ser usado como uma madeira, como chupeta, como válvula de escape, né? Para você ficar ali, né? Ainda mantendo aquela chupetinha, né? Atrapalhando, né? Que Deus venha dar para você, né? Que Nossa Senhora venha dar o seu leite, né? O seu leite divino, né? Atrapalhando a entrada, né? Da graça de Deus, do alimento da divina vontade nesse momento para a sua vida. Então você tira essa chupeta da boca, vamos tirar essa chupeta nossa da boca, né? Vamos tirar esse obstáculo para Deus, para que Ele possa nos alimentar com a divina vontade, amém? Então Nossa Senhora fala que a criação superou todas as maravilhas, né? Que a criação dela, né, humana, de nós, seres humanos, superou todas as maravilhas da criação. Então imagina, né? Deus criou o céu e nós superamos o céu. Nós somos maiores do que o sol, maiores do que o céu, maiores que o mar, maiores que a água, né? Todas essas coisas são para nos servir, né? Sem a gente, essas coisas não têm sentido de existir, tá? A água, a natureza, as flores, né? O sol que brilha, as estrelas, a lua, o mar, tudo isso não tem sentido nenhum sem a gente estar aqui na Terra. Essas coisas não têm valor nenhum se não tiver a gente aqui na Terra. Então a gente tem que compreender que nós somos seres humanos amados por Deus e Ele não desistiu de nós.
Ele não desistiu de nós. Ele quer nos configurar a Ele para que a gente possa ser os reis e rainhas do reino, da divina vontade e da terra também, né? Então vamos seguir. Quão lindas são as minhas obras. Tudo é ordem e harmonia. E olhando para o homem no ímpeto de nosso amor, ele disse: mas o mais belo é você. Você, ser humano, você, mulher, você, homem, você é a coroa de todas as nossas obras. Agora minha criação superou todas as maravilhas e, portanto, a divindade quis fazer com seus 6 passos o fit em mim e começou sua vida plena, completa e perfeita em minha alma. E em que alturas divinas eu fui colocada pelo Altíssimo. Os céus não podiam me alcançar, nem me conter. E essa vida de Nossa Senhora, ela quer dividir com a gente, ela quer que a gente viva desse jeito, né? Onde os anjos vão nos invejar, né? Eles querem essa oportunidade também e nós seremos maiores que eles se nós vivermos a divina vontade, maiores do que os anjos, né? Junto com Maria. Então, a gente vai se configurar a Jesus, vamos ser moradas do Altíssimo, como ela é morada dele, né? Ele vai morar em nós, nós vamos ser ostensórios humanos de Jesus na terra. Então, irmãos, né? Saibam que quando Jesus reinar aqui na terra, nós vamos ser os sacerdotes, nós vamos ser aquele que vamos servir a Deus pessoalmente por causa de estarmos vivendo a divina vontade, aceitando o dom da divina vontade em nós, né? Abrindo mão da nossa vontade humana. Nós seremos ostensórios divinos, onde de nós irá fluir a luz do Altíssimo para o mundo inteiro, para os demais seres humanos, né, que foram salvos, bem-aventurados, que também vão reinar conosco, né? Mas os filhos da divina vontade que viveram em vida na terra serão diferenciados no céu. Então é um presente, é uma promessa de Deus para nós, filhos da divina vontade. Então você que aceita, que deseja a divina vontade, mesmo você ainda estando em construção, você já é um filho da divina vontade. Só porque você deseja viver isso mais que tudo na sua vida. Você fala para Deus: eu vou sofrer, vai ser difícil, né? Eu sou fraca, mas com a sua ajuda eu posso dar um sim de cada vez, um fit de cada vez para o Senhor. Em cada ato que eu fizer, né, eu posso oferecer o meu fit divino, né? Abrindo mão de fazer a minha vontade para fazer a sua vontade, né? E assim a gente seguir em frente. A luz do sol era pequena diante da minha luz. Nenhuma coisa criada poderia me alcançar. Atravessei os mares divinos como se fossem meus. Meu Pai Celestial, o Filho e o Espírito Santo suspiraram em seus braços para desfrutar de sua filhinha. E que contentamento que eles sentiram ao me ver, como eles me amavam, como eu os amava, orava a eles e adorava a eles na sua alteza suprema. O meu amor e a minha oração e adoração vieram de dentro da minha alma, do centro da vontade divina. Eles sentiram ondas de amor divino vindo de mim, perfumes castos, alegrias incomuns, que partiu de dentro do céu de sua própria divina vontade, que se formou em minha pequenez, a tal ponto que eles nunca pararam de repetir: toda linda, toda pura, toda santa é a nossa filhinha. Suas palavras são correntes que nos cativam, sua aparência são dardos que nos ferem, seus batimentos cardíacos são flechas que, ao nos fazer saltar, nos fazem delirar de amor. Eles sentiram o poder saindo de mim e a fortaleza de sua divina vontade que nos tornou inseparáveis. E eles me chamaram nossa filha invencível, que também trará a vitória sobre nosso ser divino. Agora me escutem, meus filhos. Após a divindade ter expressado o excesso de amor para comigo, eles me disseram: nossa amada filha, nosso amor não aguenta. Ele se sente sufocado se não confiarmos nossos segredos a você. Portanto, nós a elegemos para nossa fiel secretária. Para você, queremos confiar nossas tristezas e nossos decretos. Por isso que Nossa Senhora, ela é essa imperatriz celestial, ela é essa representação do divino na terra, né? É ela que aparece para a gente, mas, né, nessas aparições de Maria, que vem nos avisar sobre o que Deus quer fazer. Ela vem ser a precursora, né, da volta do seu Filho a reinar no mundo. Então, por isso que ela é usada por Deus
porque ela é sua fiel secretária. A ela foi confiada as tristezas de Deus e os decretos de Deus. É a nossa intercessora, né, diante de Jesus, que é Deus. A qualquer custo queremos salvar os homens. A qualquer custo queremos salvar os homens. Então, mesmo a custo de muitos irem para o inferno, né? Mesmo a custo de muitos, né, se perderem. Então, a qualquer custo queremos salvar os homens, né? E veja como é precipitado, como o homem é precipitado. O seu ímpeto rebelde continuamente o arrastando para o mal, sem a vida, a força e o apoio da nossa divina vontade, ele se desviou do caminho de seu Criador e caminha rastejando pela terra fraco, doente, cheio de todos os vícios. Mas não há outras maneiras intermediárias de salvá-los, em outras saídas, exceto descer a palavra eterna, tomar seus restos mortais, suas misérias, seus pecados sobre ele, juntá-los a ele, superá-los por meio de amor inaudito de dores, para dar-lhes tanta confiança que ele pode trazê-los de volta aos nossos braços paternos. Ó, como o destino do homem nos entristece! Nossa tristeza é grande e não podemos confiar a ninguém, porque não tendo uma vontade divina que os domine, eles nunca poderiam entender. Por isso que ela, Nossa Senhora, né, recebeu todo esse mandato divino, guardou tudo no seu coração durante a sua vida na terra, né, falou pouco, não pôde falar tudo o que ela sabia, porque não era o momento, né, de falar sobre a divina vontade. Ela somente falou, né, para Deus que ela estava à disposição. Naquele momento ela estava no campo, em ação, para viver essa divina vontade, né, para viver e corresponder a Deus. E aí ela foi para o céu, e aí de lá do céu ela e Jesus, né, esperaram para que nascesse uma outra pessoa na terra que pudesse viver essa divina vontade. E aí escolheram Luísa Picarreta, né, em 1800 aí, né, e 50, alguma coisa, 60, que a Luísa nasceu. Então, em 1800, dentro do século XIX ainda, para o 20, né, e ela viveu mais o século 20. E nesse século 20 ela trouxe pra gente esses conteúdos todos que ela escreveu do livro do céu, né, que foi entre 1800, no final de 1800, né, para 1900 e seguintes, né? E a gente teve essa graça de receber os conteúdos, ela ser vítima, ela assumir o lugar, né, de vítima para poder ficar entre nós e Deus, também junto com Maria Santíssima, que fica entre nós e Deus também. E ela dá as mãos para Nossa Senhora. Deus coloca ela num campo de igualdade, né, da missão, né, de trazer no ventre. Nossa Senhora trouxe no ventre Jesus humano. A Luísa Picarreta trouxe no ventre o Jesus divino, né? Aí você me fala, nossa, então a Luísa é mais importante que Nossa Senhora? Não, não é mais importante. Nunca vai ser, né? Porque a Nossa Senhora também trouxe o Jesus divino. Mas só que eu estou dizendo aqui que a Luísa, ela trouxe o Jesus divino, que é a vontade divina, né? A vontade de Deus, né? O coração divino de Deus, né? Trouxe para nós essa doutrina da divina vontade para nós, né? Ela foi esse fiat de Deus, ela também fez esse fiat, deu esse fiat para Deus, né? Do faça-se o que for o Senhor quiser de mim, para poder trazer para a gente a divina vontade. Então ela é a mãe da divina vontade, né? Mas a Nossa Senhora foi a primeira que viveu, então a primeira mulher que viveu a divina vontade, né? Nunca a gente vai poder igualar, nem ninguém, nem a Luísa vai conseguir igualar ela, por mais que Jesus tente equiparar as duas. Porque Jesus, ele pôs as duas numa situação diante do trono de Deus, onde as duas, elas com as mãos dadas, as duas cobrem, né, o trono de Deus. As duas dão as mãos e as duas conseguem, né, satisfazer a vontade de Deus em todos os sentidos de como salvar a humanidade, de como recuperar, né, os direitos divinos diante de nós na terra e os direitos humanos em Deus, né, de nos dar de volta esse dom da divina vontade. Então, tem uma cena que Jesus fala para Luísa, mostra para Luísa ela de mãos dadas com Maria. Então,
É muito lindo essa cena que Nosso Senhor mostra para ela. Ela não pede nada disso. Ela nunca pediu, ela não aceitava, ela sofria muito com Jesus por causa disso, ela tentava entender o que Jesus estava querendo fazer, né? Era ele quem fazia essa obra, ela não fazia nada, ela simplesmente só dizia sim e vivia a vida de Jesus. Então foi Jesus vivendo nela, né? Então, assim, por isso que ela não tem como equiparar, né? Porque Nossa Senhora, ela teve essa vida iluminada por Deus, tocada por Deus, né? E ela correspondeu. A Luísa, ela também correspondeu, mas a vida dela foi na divina vontade, onde Jesus viveu nela. Jesus pegou a humanidade de Luísa e ele viveu novamente. Então é diferente. A Nossa Senhora teve a vida dela ao lado de Jesus. A Luísa não. A Luísa, ela teve a vida dela, né? Onde Jesus tomou posse dela, da pessoa dela, e viveu nela. Então, aí por isso que ele fala que por causa desse sim dela, ela é muito importante no céu e ela vai ser uma das maiores santas, uma das maiores santas que estão no céu hoje, né? Ela não pode ser comparada a nenhum outro santo, ela está abaixo de Nossa Senhora, né? Os outros doutores da igreja, todos os santos da igreja estão abaixo de Luísa no céu, por causa dela ter dado a vontade dela totalmente inteira para Deus poder trazer novamente os seus direitos sobre a terra, né? Os seus direitos de glória, né? De poder dominar novamente em nós, né? Da sua divina vontade poder reinar em cada ser humano. Então, é um presente de Deus que a gente não pode perder no entendimento. E não se escandalize por isso, não questione isso. É Deus. Tudo que eu falo aqui não é coisa da minha cabeça, não foi eu que inventei. Foi Jesus Cristo que mandou tudo isso nos 36 volumes, né, do céu, do livro do céu. Ele, pessoalmente, né? E aí você fala para mim, quem garante que foi ele? Foi ele, sim. Fiquem em paz. Luísa viveu na casa dela repleta de padres. Os padres todos os dias celebravam a missa, né, e liam tudo que ela escrevia, sabiam tudo que ela passava, né, ela confessava tudo, escrevia tudo, e tudo era lido por eles, e eles não viram nenhum erro teológico, né? Eles entenderam que ela era especial porque ela saía do corpo todo santo dia, o corpo dela ficava petrificado como se fosse um cadáver diariamente, não tinha a alma dentro do corpo, ficava sem alma e ela ficava no estágio de petrificação na cama, sem poder sair, uma coisa inédita que nenhum outro santo experimentou, somente ela experimentou esse sinal. É como se ela tivesse, né, o seu corpo incorrupto em vida. Só ela viveu isso. Então, os sinais que Deus mostrou na vida dela são muito maiores do que todos os outros, né? Então, ela saía do corpo e ia com Jesus por todo o universo, passado, presente e futuro. Ela ia lá no momento em que Adão pecou, ela viu, assistiu, né? Foi em alma e corpo lá naquela cena. Ela não foi só convidada, como a Maria Valtorta, a passear nas cenas da vida de Jesus, não. A Luísa, ela foi convidada a fazer todos os passos com Jesus, tudo o que Jesus precisou fazer para ensinar ela o que é a divina vontade, ela fez, né? Ela ia para o céu várias vezes, diante do trono de Deus, ela era íntima mesmo de Jesus, íntima totalmente. Ela ia e Jesus apresentando para uma pessoa tudo o que ele queria apresentar para todos nós, porque quando ele faz um projeto, ele fala assim, eu faço com uma pessoa só. E essa pessoa representa a família humana inteira. Isso é um presente de Deus tão grande na divina vontade que não tem preço. Então quando você ora na divina vontade, Jesus fala que você representa a família humana inteira na divina vontade. Quando você se aproxima de Deus para orar, você representa a família inteira humana, em todos os seus atos, todos. Deus, ele vai santificando as outras pessoas que não estão nem aí com a divina vontade. Então, ontem eu estava comungando e confessando e eu ofereci para Deus a minha confissão e a minha comunhão, né? Para que eu estava fazendo em nome de toda a humanidade, né? Estava fazendo em nome de todos aqueles que não comungam, que não estavam podendo comungar, né, nesse momento. E que eu confessei também pedindo perdão em nome de todos os humanos, né? Recebendo a absolvição do sacerdote e essa absolvição recaindo sobre todos também, né? Na divina vontade, todos os atos são feitos nessa dimensão
de eternidade, nessa dimensão de compleição, de aumento, de multiplicação na divina vontade. É um presente de Deus para quem vive esse dom, para quem busca esse dom e entende esse dom e quer viver. E você vai só conseguir rezar na divina vontade quando você entender isso, quando você aceitar isso, quando você acreditar nisso, né? Você compreender. Então Jesus, ele fala: por isso que eu preciso que vocês tenham conhecimento. Sem o conhecimento do dom da divina vontade, sem o conhecimento desses livros do céu, vocês não vão conseguir viver o dom do jeito que eu quero que vocês vivam, né? Fazendo as orações dessa forma que Deus deseja que nós façamos em todos os atos, né? Não só as orações, mas os atos que nós fazemos, né? Por exemplo, essa mudança minha que eu tô fazendo de alimentação, esse cuidado que eu tô tendo comigo, de Deus, Jesus, ele tá pedindo para que porque eu tinha me abandonado. Eu falei para Jesus que eu não me importava mais, sempre cuidei muito queria muito cuidar da minha aparência, tomava muitos remédios para emagrecer, né? Sempre fazendo tratamento direto, né? E sempre tentando manter o máximo possível nos tratamentos. Abandonei todos os tratamentos por amor a Jesus, falando para ele que eu confiava nele, que ele ia fazer o processo de me ajudar nisso aí, né? Como ele ajudou em tudo aquilo que eu deixei para trás, os vícios que eu deixei para trás, foi tudo através de Jesus, não foi nada através de ajuda humana. Então, assim, aí eu falei para Jesus: olha, aquilo que o Senhor, né, essa parte agora, eu vou lutar e o Senhor vai me ajudar, né? Me ajuda, me dá a sua parte que eu faço a minha. Então, esse ato que eu estou fazendo, eu faço em nome de todas as criaturas, né? Enquanto eu sozinha estou aqui ofertando a minha vontade humana e vivendo em cada ato, dando meu sim ao Criador e mudando, né, a minha vontade em vontade de Deus, automaticamente eu estou comunicando a Deus em nome de todos os outros, né, que o Senhor faça essa mudança na vida de todos os outros, que Ele também possa interagir com todos os seus filhos amados, para que aconteça essas mudanças também neles, né? Essa cura vai acontecer neles. E como Deus vai tocar nessas pessoas? Através dos castigos, da justiça divina. A justiça divina, ela atuando, ela traz esse benefício. Porque se você fica com uma doença, você vai questionar por que você está doente, o que você fez de errado, e você vai mudar os seus hábitos. E você automaticamente vai ter que abrir mão da sua vontade humana em prol de uma vontade maior que está reinando em você através de uma doença, através de uma contrariedade, através de uma situação. Então, aí Deus vai atuar nas outras pessoas de uma forma onde a divina vontade vai reinar, mas sem a cooperação como a gente está dando. Nós estamos dando voluntariamente. Eu quero, Senhor, eu desejo. E as outras pessoas às vezes não querem, elas vão ser forçadas, mas é para um bem maior, para a salvação das almas delas. Que o sofrimento que elas sofrerem nesse processo é meritório, né, de mudança. Se elas forem dóceis a esse processo, né, diante de uma doença, elas forem dóceis, o médico pedir para elas: vocês não podem mais isso que você faz. Você não pode mais fumar, você não pode mais beber, você tem que cuidar da sua saúde, né? Essa pessoa vai abrir mão daquela vida horrível que ela estava vivendo para viver uma vida nova por causa dessa necessidade dela atuar. E aí, se ela for dócil a essa mudança, o sofrimento que ela está vivendo, mesmo que ela não reze, mesmo que ela não agradeça a Deus, mas tem valor. E daí, no momento oportuno em que Deus vir na direção dela espiritualmente, para poder perguntar para ela, né, se ela o ama, se ela, né, nos sinais morais também, de cuidar do outro, né, dela poder ser uma pessoa bondosa, caridosa com o outro, né, ela vê na imagem de Jesus, quando eu tive fome me deste comer, quando eu tive sede me deste beber, né, e quando eu estive preso foste me visitar, porque às vezes tem gente que não lida com Deus diante da presença dele, mas lida com o Jesus nas pessoas. Então, e essas pessoas, elas têm méritos muito fortes, né? Muitas pessoas não acreditam em Deus, mas não é por causa que elas não acreditam em Deus que elas não, né, de uma certa forma, não são extensão dele. Elas acabam, pela caridade, pelo amor que reina dentro delas, né? Elas deixam transparecer esse amor, elas dão vazão a esse amor, elas são dóceis, e aí elas agem na terra, né, sendo uma presença boa. São pessoas boas. Podem não acreditar em Deus por causa de falta de conhecimento,
porque ninguém apresentou para elas. E às vezes Deus nem fez questão de que alguém apresentasse, porque elas já estavam vivendo uma virtude pura, né? Sem precisar nem do conhecimento dele. Elas são boas, né? Porque ele colocou essa bondade nelas. E aí, depois no fim da vida, elas têm um momento em que Deus se apresenta, tem momentos que Deus vai, né, atuar para mostrar-se a essa pessoa, para que ela possa aceitá-lo e aceitar a salvação, né? Deus, ele tem os seus veículos, ele tem os seus meios de alcançar todas as almas, né? E aí, então, a gente fica em paz com Deus. Nosso trabalho na divina vontade que a gente faz, a gente vive em paz constante, porque a gente sabe que qualquer oração nossa tem poder de alcançar todas as almas do passado, presente e futuro, né? A gente consegue também, não só as almas de hoje, mas as almas que já sofreram na Terra, que já passaram, elas são também, vão recebendo essa divinização, porque tem almas que estão no purgatório desde o começo do mundo, estão no purgatório, né? Então a gente precisa ser essa luz divina, né? Que vai levar para essas almas que estão no purgatório há muitos e muitos e muitos e muitos anos lá, essa graça de poderem sair do purgatório. Então, a gente tem um poder muito grande em nossas mãos, que é o poder divino, né? Que a gente devolve para Deus. Ele dá pra gente poder devolver para Ele. Então, nessa representação de uma pessoa única que Ele utiliza, nós somos essa única pessoa dentro da nossa casa, no oculto que nós estamos vivendo, na nossa pequenez, fazendo muito mais do que muitos santos fizeram em vida. Então, a gente tem que acreditar nisso, tomar posse dessa vida da divina vontade, porque a gente não vai se arrepender. Não vai. Então, agora, meus filhos, ouçam sua mãe. Eu vi vocês surpresos ao me ouvirem contar a história da possessão no reino da divina vontade. Agora sabe que esse destino também é para vocês. Aí, ó, ela só tá confirmando o que eu acabei de falar. Agora sabe que esse destino também é dado a vocês, se vocês decidirem nunca mais fazer sua vontade. A vontade divina formará o seu céu na sua alma. Você sentirá a inseparabilidade divina. Você será dado cetro de comando sobre você mesmo, sobre as suas paixões. Vocês não serão mais escravos para si mesmos, porque somente a vontade humana escraviza a pobre criatura. Rasga as asas do amor para aquele que a criou. Tira a força, o apoio, a confiança para correr para os braços do seu Pai Celestial. Então, a vontade humana, ela te tira do acesso de Deus, né? Deus, ele tá vendo sua fraqueza e você é orgulhoso. Você prefere viver na sua fraqueza. Você não acredita que Deus pode, né, com o poder dele, te curar, te libertar, te aliviar de todos esses sofrimentos que você está vivendo. Então, a vontade divina, esse dom da divina vontade faz você correr em direção ao Criador, né? Você continua sendo fraco, continua sendo, né, muitas vezes mantendo ainda uma fraqueza, mas é que você abre mão de deixar essa fraqueza sua, essa paixão sua dominar você, né? Você confia em Deus, de que Ele pode agir em você e te transformar e colocar Ele no pódio, Ele lá no trono, né? Ele começa a reger sua vida. Você confia nele, você acredita que, né, não adianta se apegar a nada. Não adianta se apegar a comida, não adianta se apegar a dinheiro, não adianta se apegar a pessoas, né? Não adianta se apegar à estima, à sua profissão, né, aos seus dons e talentos que você tem, que essas coisas, elas, né, sem Deus, essas coisas boas que Deus te deu, sem Deus, não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. São usados para a sua condenação. Agora, se tem Deus nisso, se Deus começa a reger sua vida, aí Ele vai colocar isso tudo em ordem e harmonia, na ordem certa, no equilíbrio correto que precisa existir para que você possa viver sempre na dependência de Deus, né? De você correr para os braços do seu Pai Celestial, como eu estou fazendo. Diante dessa situação, eu estou correndo para os braços do meu Pai Celestial. Por mim, sozinha, eu não vou correr atrás de fazer dieta do que as pessoas ensinam e tal. Eu vou viver, né, um ato de cada vez, lembrando do que Nossa Senhora vivia. Ela é meu exemplo, né? Na Mística Cidade de Deus, fala o que ela comia, na vida de São José, fala como ela comia, como ela se alimentava. E aí eu tô imitando ela, né? É muito mais fácil imitar ela do que imitar outras pessoas, né? E o que a Nossa Senhora comia? Vegetais. Vegetariana, né?
vegetariana. Eu não vou ser vegetariana, né? Mas eu vou comer o máximo possível do que ela come, né? Vou buscar mais isso do que tudo, né? Se Deus permitir, se Ele quiser que eu seja vegetariana, paciência, né? Ele vai me fazer rejeitar a carne, se for necessário, né? Se for necessário, Ele vai me fazer rejeitar. Mas não é obrigatório, não é uma coisa que você precisa, não. Vou imitar ela perfeitamente, não é assim que funciona, né? Você usa ela como modelo, como uma luz, como um ponto para você se guiar. E assim você sabe que você está no caminho certo, né? E você tem que ser coerente com a sua realidade, né? Você vive numa realidade diferente da dela, do que ela vivia. Ela não tinha nada. Ela era pobre, não tinha nada. Nada. Né? Ela era alimentada pelos anjos. Eles não tinham nada. O dinheiro que eles ganhavam, metade ia para os pobres. Só o mínimo do necessário, né? E ela não precisava de nada. Era uma pessoa que não precisava de nada. Nada. Para ela só Deus era o suficiente. Ela vivia da graça de Deus, né? A divina vontade faz você viver dessa presença de Deus, de você não precisar de nada da terra, né? Se você consegue respirar sem comer, sem beber, você consegue, né, viver uma boa parte da sua vida sem se apegar tanto a isso, né? Você sabe que essas coisas são necessárias e Deus não vai tirar isso de você nunca, né? Porque são básicas. Mas assim, você não fica movendo a sua vida em direção a isso. Não, sem isso eu não posso viver. Você não coloca isso no lugar de Deus, né? Você não fica apegado a essas coisas, né? Como se fosse uma madeira, como eu disse, uma chupeta, uma segurança, né? Não é uma segurança. Não podem ser segurança para você, né? Só tem que ser servos, Deus. A comida deve te servir. Servos. A água deve te servir, né? Tudo que tem humano é para te servir, estão ao seu serviço, tá? Tudo que você utiliza, né, que você usar, é para te servir. Você é rei, você não está numa situação onde você é escravo de nada, você precisa de alguma coisa, são as coisas que te servem. Então essa é a intenção de Deus ao dar o dom da divina vontade para nós, amém? Então vamos ler os pontos de meditação do padre aqui, Dom Leonardo. Ele fala: nossa filha invencível, Deus fez com que a Madonna, nossa mãe do céu, o que ele fez com a criação, e nós vimos nas 6 meditações anteriores. O equivalente de você é o resto de Deus, e seu desfrute do que é criado, o qual reaparece em um grau maior em nossa rainha. Como Deus gostava de olhar o esplendor da criação com o homem no topo. Assim, de fato, muito mais, ele gostava de contemplar sua obra-prima. A Nossa Senhora é Rainha. Eles são maravilhosos para serem degustados e contemplados, permanecendo em êxtase, envolvidos e movidos pelas palavras que a Santíssima Trindade faz a ela. Toda linda, toda pura, toda santa é a nossa filhinha. Suas palavras são correntes que nos cativam, sua aparência são dardos que nos ferem, seus batimentos cardíacos são flechas que, ao nos fazer saltar, nos fazem dar delírio de amor. Nossa filha é invencível, que também trará vitória para nosso ser divino. Isto é porque eles sentiram fora deles o poder, a força da sua divina vontade, e também o ardor da sua oração e a adoração de seu amor ardente que veio da sua alma muito pura, fundida com a vontade divina. Então, a pessoa de Nossa Senhora vivendo na divina vontade, ela é a extensão de Deus, ela é como se fosse um outro Deus, mas com a energia e o poder de Deus nela, tá? É como se fosse um outro ser, né? Que não chega à igualdade com Deus, mas é um ser que tem o peso divino por causa da vontade divina, que é de Deus reinante na alma de Nossa Senhora. E vai acontecer o mesmo com a gente. Deus vai olhar para a gente e vai nos ver como semelhança dele. Pessoas que ele construiu, criou, né, dentro da sua divina vontade, vivendo essa força da divina vontade, sendo amigos dele. Ele vai nos convidar para fazer parte de sua família. Nós vamos sentar com ele na casa dele, morar com ele na casa dele, no trono dele ali, conviver no trono dele de pai.
Nós vamos entrar no quarto do Pai. A gente vai poder falar com o nosso Pai, né? A gente vai ter acesso ao nosso Pai. As outras almas que não viverem a divina vontade, elas não vão viver assim, desse jeito, tão próximos, né? Igualmente. Vão ter acesso a Deus em tudo, né? Mas não vão ser tão grandes como as almas da divina vontade. Não vão ser. Então, assim, é aquilo que o Padre Paulo Ricardo fala, né? Teve uma aula que ele deu, ele fala assim, imagina que Deus, ele é igual para todos. Ele é igual para todos, para todos, para todos, para todos. Mas as almas não são iguais para ele. Então, as almas que vão para o céu, nem todas, elas deram, durante as suas vidas, o espaço interno do seu coração inteiramente para Deus, né? E aí o tanto que elas deram, a correspondência do que elas deram é o que elas vão receber. Então, se elas deram pouco para Deus em vida, é pouco que elas vão receber, né, por causa delas, não é por causa de Deus. O problema não é Deus, o problema é elas. Então, assim, imagina que Deus, ele vai encher um copo de água, né? Você deu um copo para Deus, um balde, né, de espaço para Deus atuar na sua vida em vida, né? E Deus vai encher esse copo da graça dele, esse balde da graça dele. Você vai ter esse acesso, né, lá no céu. E a pessoa que é santa, né, que ela se dá inteiramente, ela é uma Baía de Guanabara, né? Ela é uma Baía de Guanabara, como ele disse da Santa Teresa de Calcutá. Ele falou assim, enquanto a gente é um balde, né, porque a gente passou no purgatório, né, teve que se purificar muito lá, porque o que a gente viveu em vida é o que vai definir, né? Essa vida aqui na Terra é que define, gente, né? Como a gente vai viver no céu, tá? Então, assim, de acordo com o que você entregou para Deus, então ele compara, né? O copinho é daquele cara que se converteu na hora da morte, né? Que pecou a vida inteira, na hora da morte, ele se arrepende, pede perdão de tudo que fez, a vida inteira que viveu, reconhece que jogou tudo fora, sua vida inteira jogou fora, reconhece, e no final da vida, no último suspiro, ele pede perdão para Deus por tudo, reconhece a salvação, e assim ele vai para o purgatório e fica muito tempo lá. Então foi um dia, foi uma hora que ele deu de réplica para Deus reinar na vida dele. Então é um copinho de água que ele vai receber lá no céu, né? Mas isso é muita coisa. É um copo de Deus, imagina, é muita coisa. Então a pessoa vai viver uma alegria plena, né? É melhor do que viver no inferno. Não tem nem comparação. Então é uma alegria muito plena. Aí tem aquela pessoa que viveu a vida inteira, desde quando nasceu, né? Até quando morreu. E aí essa pessoa deu a vida por Deus. Totalmente. Entregou tudo para Deus, né? Perdeu até a sua vida por causa de Deus. E essa pessoa é um rio inteiro. É uma represa gigantesca, imagina assim, né? E a alma na divina vontade, uau! O filho da divina vontade é diferente de todas essas pessoas. Não é um rio, não é uma represa, é Deus. É o oceano do amor de Deus, infinito. Vocês entenderam, gente? O tamanho do que nós vamos ser no céu. Eu preciso falar isso para vocês não pararem de seguir o caminho. Se vocês entenderem isso, vocês largam todas as suas vontades humanas hoje mesmo. Vocês conseguem. Se vocês entenderem isso, vocês conseguem largar tudo por Deus. Porque vocês acreditando, tendo fé firme de que isso é real, de que vocês vão possuir Deus. Vocês não têm noção do que é isso. Mas, Aline, eu vivi a minha vida inteira até ontem. Ainda a minha vontade humana. Hoje que eu estou aceitando a vontade divina. E aí, por causa disso, por causa disso. O filho da divina vontade, que aceita a divina vontade, aceita Deus em si. Aceita Deus em vida inteiro. Não é um pedacinho de Deus, não é um pouquinho de Deus numa dimensão da sua vida. Então, a gente vai ser maior do que a Baía de Guanabara de Santa Teresa de Calcutá? Sim. Porque ela eu não tô falando dela, né? Porque ela, não sei se ela tinha o conhecimento da divina vontade, porque
Ela é santa da época de Luísa, agora contemporânea nossa. Pós dom da divina vontade voltar para a Terra. Então eu acredito que ela não. Que ela é um poço de Deus também. Que ela é a presença, que ela recebeu o dom da divina vontade, né? E porque ela viveu pós-Luísa. Eu acho que todos os santos, na minha opinião, todos os santos que viveram pós-Luísa, o período Luísa para frente, Santa Faustina, Padre Pio, né, Valtorta, Elizabeth, eu acho que todos esses aí, né, que são Beata Helena Guerra, né, o Padre Léo, todos esses aí que estão aí, né, que viveram desse período de 1800, final de 1800 para cá, ou 1900 para cá, que viveram nessa época, vivendo suas vidas, mesmo não tendo o conhecimento da divina vontade, mas o dom já tinha voltado para a Terra. Deus já tinha dado através de Luísa. E por ela estendeu a toda a humanidade. E aqueles que se entregaram inteiramente nos braços de Deus, mesmo não sabendo, né, dizer divina vontade, reinando na minha vontade, eles tinham o dom da divina vontade, que é o Espírito Santo santificando as almas e fazendo esse entendimento acontecer, mesmo sem a pessoa conhecer ainda inteiramente o conteúdo dos 36 volumes. Então eu acredito que pelo dom ter voltado como estava em Adão, foi retirado, então os outros não tiveram acesso. Aí a Luísa viveu, Deus devolveu para a humanidade através dela. Então, pós-Luísa, todas as almas têm acesso ao dom da divina vontade, né? Todas têm, mas só que daí só vai viver essa vida, esses filhos da divina vontade, só vão ser esses filhos aqueles que derem suas vontades humanas para Deus, aqueles que falarem, reina no meu coração, muda a minha vida. E muita gente que não conhece Luísa, mas fala isso para Deus. Fala e vive o dom da divina vontade. Só não conheceram ainda. Na hora que conhecerem a Luísa, que é o que Deus quer que aconteça, por isso que não vai acabar o mundo agora tão rápido assim, um piscar de olhos, não vai acabar, porque esse conhecimento vai se proliferar mais do que nunca para todos os seres vivos, né, que nascerem. Deus vai purgar a terra, vai tirar uma quantidade de pessoas nos castigos, e aqueles que ficarem vão conhecer Luísa e vão viver dessa verdade para sempre, né? Até quando Jesus voltar no juízo final. Então a gente tem que passar esse conhecimento para frente, porque pessoas de todas as outras religiões também vão ter acesso, né? Porque as outras religiões, elas também estão sendo iluminadas pelo dom da divina vontade. E Deus está fazendo um funil. E vai colocar todo mundo nesse funil. Quando chegar o momento dos castigos, os flagelos, né, que vão terminar de purgar a terra, né, e vai acontecer o aviso que Deus fala que vai acontecer, o momento de iluminação das consciências, aí ele vai ligar todas essas pessoas, vai trazer essas pessoas para esse funil, e aí quem quiser entrar no funil vai entender que tem que ser uma religião, que é a religião única de Jesus Cristo, que é a católica. E vão viver, todo mundo vai ser católico, não vai existir esse negócio de outras religiões mais. Então, acredite nisso, os sinais estão aí, né? As promessas de Maria, entre aspas, né? As aparições dela, os avisos dela, que são mensagens de Deus, que ela traz pra gente, não estão à toa, né? Jesus está aparecendo em locuções interiores para as pessoas, não é à toa, tudo isso é o entendimento que Deus está dando para esse tempo novo que a gente está vivendo hoje, agora. Então, fiquem atentos, não é para ocupar a sua cabeça com profecias, mas é para ficar atentos, né? O que Deus quiser mostrar para vocês, ouçam, né? E não se apeguem à vida humana, né? Não se preocupem com a humanidade, o que vai acontecer com um ser humano precisa acontecer. Então é aquilo que eu falo para vocês, a paz reina na nossa vida, por quê? Porque a gente não fica preocupado com o que Deus está fazendo. Se a maldade está se proliferando para a terra, tem um porquê, né? Tem um porquê, porque a vontade humana tem que aparecer na cara das pessoas. Se as pessoas não verem a vontade humana reinando, destruindo tudo, elas não vão entender que a vontade divina é melhor. Então, vocês têm que entender isso. Para a gente poder rejeitar uma coisa, aquilo tem que ser nojento. E cada vez mais. E tem que estar reinando mais. Para a gente poder ver o mal que aquilo ali faz para nós. É muito mais fácil para um jovem de 16 anos, se ele conhecer a Luísa Picarreta, para ele abandonar a vontade humana vendo essas notícias nojentas que estão vendo na televisão.
do governo, do comunismo, da idolatria, das paixões, dos vícios, de todo esse mundo da maldade que está reinando na terra. É muito mais fácil para um jovem, para uma criança, falar para Deus, Você chegar nela e falar assim: o que você prefere, essa vontade humana que está reinando aí na terra aí, ó, isso aí é vontade humana aí, ó. Tudo isso aí, você quer isso aí? É esse reino que você quer viver? Ou você quer viver um reino onde vai ser um reino de paz, de amor, de felicidade, de justiça, onde as lágrimas, vão ser todas enxugadas por Deus, onde a gente vai viver uma vida divina, onde Deus vai reinar em nós, onde vamos ter uma plena felicidade, os bens eternos da ciência, da sabedoria, de todos os bens, a inteligência que Deus vai nos dar pela ação do Espírito Santo, os dons da fortaleza, da ciência, da gente poder conquistar e dominar sobre o planeta inteiro, sobre a galáxia, sobre o universo inteiro. Ou você quer viver essa vida aí, ó, essa vida aí jogada no lixo aí, ó, drogado, tatuado, vida de homossexualismo, um monte de pecado, um monte de coisa terrível, abomináveis, que a gente olha e vê que é terrível, é feio, uma imagem grotesca do que o homem se tornou, do que o homem quer se tornar. Então precisa, entre aspas, é muito triste a gente ver essas coisas, é horrível ouvir essas notícias, ver essas coisas, é terrível ver a imagem da corrupção desses que passa é terrível ver esses corruptos roubando muitos e muitos reais aí, milhões de reais dos pequenos, do povo brasileiro, tanta corrupção, toda essa tragédia, toda essa maldade, tudo isso que acontece, que a gente vê e mostra, a televisão mostra escancaradamente ali, esse mundo da vontade humana reinando, direitos pra cá, eu tenho direitos disso, direitos daquilo, vamos pedir, ditadura, forças armadas tomem conta do Brasil. É uma vergonha. É uma coisa nojenta, as coisas que a gente vê da vontade humana, se manifestando em todo lugar, e vai tomar posse. Deus vai deixar isso aí feder, mas vai deixar gente, infelizmente, gente. Mas quem está vivendo a divina vontade entende o que Deus está fazendo, o que Deus está permitindo. Por que Deus está permitindo que o demônio faça o que ele quiser, como quiser? Porque precisa mostrar a face dele. Como que a gente vai rejeitar uma coisa se a gente não vê? A gente não rejeita uma coisa se a gente não vê claramente que essa coisa é nojenta, essa coisa não presta, que não deu certo, que a gente tentou e não conseguiu sozinhos. Deus está mostrando, vocês tentaram aí, ó, estão tentando, não dá certo, sem eu não vai, filho. Sem eu, a terra vai pro beleléu, vou destruir, vou deixar a terra, Deus dará do sol, o sol vai fazer um estrago terrível, vou deixar o sol fazer o que tem que fazer na terra, para vocês verem o que vocês estão aprontando com a poluição. Eu vou fazer os mares voltarem o lixo que vocês estão produzindo, eu vou fazer os mares trazer os lixos para vocês verem o que é que vocês estão jogando no mar, na sua vontade humana fazendo. Eu vou mostrar tudo que vocês estão produzindo de porcaria, de destruição nessa terra. Eu preciso mostrar. Então aí a gente não quer ver, quer pedir para Deus, rezar, pedir para Deus, Senhor, tem misericórdia de nós. Acabou. A misericórdia dele é dar essa divina vontade para nós. Isso é mais que misericórdia, meu Deus do céu. Não tem nem comparação, Ele já derramou sua misericórdia sobre nós, está aí à nossa disposição, é só tomar, é só pegar. Divina vontade, reina na minha vontade, o resto a gente corre atrás depois. Jesus, ele consegue consertar tudo depois, ele consegue consertar a terra, ele consegue, fique em paz, não vai ficar sem terra, tá? Não vai, ele vai restaurar esse planeta, ele vai reconstruir e deixar na terra os filhos da divina vontade reinar. Que vão reconstruir a terra com Deus e vão ser essa imagem de Deus, esses possuidores de Deus na terra, e vão conseguir em Deus construir um mundo sonhado por Deus desde o momento em que ele criou. Então vai ser do jeito, vai voltar à ordem inicial sonhada por Deus. É isso que é o livro do céu, gente. O livro do céu, o nome do livro do céu foi Jesus que batizou, foi Jesus que escolheu o nome desse livro. E é perfeito, é perfeito, o nome do livro do céu é lindo. Olha o que ele fala.
Tem o título e o subtítulo. O subtítulo me deixa apaixonada, né? Ele fala aqui, é o reino, o nome do livro é esse, é o reino da minha vontade divina no meio das criaturas. Livro do céu. Olha aqui o subtítulo. O chamado da criatura à ordem em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Esse é o nome do livro dos céus, 36 volumes, esse é o nome do livro. Foi o próprio Jesus, pessoalmente, que deu esse nome para Luísa colocar no livro. O chamado da criatura em ordem, em seu lugar e no propósito para o qual foi criada por Deus. Então, não adianta, não tem como. A igreja não mostra pra gente por quê. Aí é aquilo que eu falei, a igreja já deu pra gente não tem que reclamar. A igreja deu, tá aqui, não tá o conteúdo? Então não vamos reclamar da igreja, não. Eu não reclamo mais nada da igreja, não. Tá? Se os padres, né? Aí tem gente que fala pra mim assim, nossa, tem que ter um diretor espiritual, fia. Como que eu vou ter um diretor espiritual se o diretor espiritual, nenhum padre tá interessado na divina vontade? Eu preciso de um diretor espiritual que tenha lido os 36 volumes do livro do céu. Se você achar um diretor espiritual para mim que lê os 36 volumes do livro do céu, pode mandar para mim que imediatamente eu vou dar um jeito, vou pedir pro meu marido me ajudar pra gente conseguir pagar uma passagem para poder ir lá conhecer esse padre. Mas não tem, gente. Nenhum, nem do século XXI, esses padres que falam da divina vontade, eles não leram o livro do céu ainda. Eles só sabem pedaços, trechos, né? Eles não têm um livro assim para mostrar pra gente, para falar pra gente. Se eles tivessem, eles já tinham feito, vocês não acham? Um material tão rico assim. Mas por que eles não têm se você tem? Eles não têm porque eles não querem, estão medrosos. Eles estão esperando a tradução chegar lá da lua. Estão esperando um dia, né? Porque daí é por causa que o Santo Ofício está produzindo uma tradução do livro, onde vai ter avaliações, vai ter um monte de coisa, igual a Bíblia tem, né, os seus comentários embaixo. Então, que vai ter um livro comentado, né, explicado, por isso que não foi dado para nós ainda. Eles falam isso. Mas aí, o Espírito Santo não existe, então? Ele não pode te dar luz para você ler o livro nu e cru, sem nenhum comentário? Um padre, um sacerdote, tem acesso a esse livro do mesmo jeito que a gente tem, puro e cru, do jeito que tá. Foi dado o imprimatur do livro pelos bispos da Luísa, né? O Santo Ofício deu o imprimatur. Os livros podem ser imprimidos por nós. Podem ser imprimidos, assim, caseiramente. Não podemos editar, publicar o livro por causa que a gente não tem os direitos, né? Os direitos lá que o pessoal de Corato tem. Então, é eles que têm os direitos, eles que têm que publicar, né? E aí, agora foi feito impressões no México, foi feitas impressões lá na Itália, do livro nu e cru, e eles estão lendo. A gente pode fazer impressões bonitinhas e começar a ler. Quem quiser imprimir, tá aí. Eu não posso imprimir porque eu não tenho condições financeiras para fazer isso e dar para vocês, né? E as pessoas falam assim, mas por que você não cobra pra gente para fazer isso? Eu não tenho dinheiro para cobrar e nem tenho tempo. A minha dedicação é para ensinar vocês, ajudar vocês a entender o que é o livro do céu, né? A parte de imprimir, de publicar essas coisas, deixa para outra pessoa, porque isso demora, né? Para você fazer esse trabalho, tem que dedicar tempo. Para mim imprimir um monte de livro, mandar pelo correio para um monte de gente, não tem jeito, é muito trabalhoso, é um tempo que eu vou ter que dispor, e eu não tenho esse tempo, porque eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que ajudar meu esposo, né? Ele não vai abrir mão disso, ele precisa de mim. Então a divina vontade precisa, né, que eu faça a minha parte aqui na minha família, né? E o que eu estou fazendo para vocês já é bastante. Vocês não podem reclamar de nada do que eu estou fazendo, né? É o que Deus quer que eu faça. É isso. E eu fico nessa humildade de fazer o que é possível. E eu acho que já é bastante, né? Eu estou enchendo a internet de divulgação sobre o livro do céu, né? Estou traduzindo o livro do céu de uma maneira simples. Tem muitos erros na minha tradução, mas é o jeito já fácil de entender, tá melhor do que ler em italiano, que você não entende nada, né? Então, eu já ajudo bastante, então eu acredito que não tem por que reclamar. Então, eu peço que vocês me entendam e quem quiser o livro tem que ser em PDF mesmo, tá?
PDF no blog, coloquei todos no blog online, muito fácil para vocês lerem, é só querer, tá? Não tem dificuldade nenhuma. Estando na internet, facilmente na internet, já está na nossa mão, no nosso smartphone. Tudo é ordem e harmonia. Vamos continuar. Nunca, especialmente nesses tempos miseráveis, onde o caos, a desordem, a desarmonia reinam de maneira generalizada, meditaremos suficientemente sobre as características intrínsecas das obras divinas, que devem caracterizar profundamente o ser e o agir dos filhos da divina vontade. Tudo em nós deve ser ordem, harmonia e equilíbrio, em pensamentos, em palavras, em gestos, em obras, no exterior, na maneira como nos vestimos. Mantemos nossas coisas, a casa, os ambientes, o trabalho, o carro, etc. Tudo. Se apenas se prestasse atenção a isso, muitos dos problemas e horrores atuais seriam evitados. Tudo em nós deve ser ordem, harmonia e equilíbrio, em pensamentos, palavras, em gestos, em obras no exterior, na maneira como nos vestimos e mantemos as nossas coisas. Se apenas prestássemos atenção a isso, muitos dos problemas e horrores atuais seriam evitados. Os exemplos aqui seriam infinitos. Eu só farei alguns deles. O resto depende da meditação pessoal de cada um. Existe ordem e harmonia, por exemplo, em determinados quadros de mensagens e discussões no Facebook? Existe ordem e harmonia quando se rebela, critica e insulta uma pessoa constituída por Deus em autoridade, os filhos contra os pais, os estudantes contra os professores, os cidadãos contra os governantes, os fiéis contra os seus pastores? A ordem e harmonia em ver que alguns homens de hoje se importam com o corpo e são mais vaidosos até do que as mulheres, e que em muitas mulheres cada detalhe de seu porte é estudado para seduzir, atrair aparências indecorosas, mostrar tudo, exaltar até as qualidades da feminilidade são improváveis para aparecer? Você deveria escrever um livro inteiro se quisesse fazer uma lista do que eu não quisesse dizer exaustivamente, mas pelo menos representativa da quantidade de desordem e horror produzida pela vontade humana, especialmente quando horrores, abominações, aberrações e monstros se multiplicaram dramaticamente nesses infelizes. Em todas as áreas, em todos os setores, em todos os níveis, devemos manter firmemente que tudo o que difere da ordem e harmonia adquire intrínseca infelicidade. E a verdadeira felicidade tão desejada pela raça humana é algo que só vem de Deus. Este equilíbrio e harmonia perdidos com a falha original devem ser recuperados, restaurados naqueles que vivem na vontade divina. Maria Santíssima certamente será de enorme ajuda e certamente um exemplo para nos levar a isso. Somente se aprendermos a nos perguntar com mais frequência em nossos pensamentos, palavras e ações se Nossa Senhora faria ou não o que eu vou fazer. Diga o que estou prestes a dizer. Maria Santíssima consentiria ou não no que eu estou pensando? No que eu estou fazendo? No que eu estou dizendo? Assim, uma boa parte do trabalho já seria muito facilitado. Então, é isso que eu falo. O que Maria comeria? O que Nossa Senhora comeria? Nesse momento, assim que eu tô. O que ela comeria? O que seria interessante para ela? O que seria mais fácil? Mais pobre, Sempre o mais pobre, o mais simples, o que é mais fácil de achar para comprar, o que é mais fácil de vender, de você plantar e colher, O que ela comeria, O que é mais fácil? Então, sempre as coisas mais simples, Sopas, eu tô fazendo muita sopa, porque fala que Maria comia muita sopa, E ela é mulher, Para José, ela fazia comidas mais fortes para sustentar, porque ele trabalhava. E ela trabalhava menos, então trabalhava ali com as mãos, ele trabalhava com os braços, fazendo força. Então, para ele, ela fazia um alimento, para ela fazia outro. Então, eu fico já pensando, eu falei, nossa, realmente, eu tenho que mudar minha vida. Então, assim, ela é o modelo que eu posso seguir. Então, sempre com ela, com a ajuda dela, a gente consegue viver a divina vontade mais fácil. O confidente e o guardião dos segredos do Altíssimo. Somente a Nossa Senhora revela seus mistérios. Somente com Nossa Senhora Deus pode falar livremente, sem ser mal entendido ou não entendido. Somente de Nossa Senhora Deus pode ser confiável 100%. Somente de Nossa Senhora pode ser totalmente compreendido. Somente de Nossa Senhora Deus quer e pode ser ajudado em seu plano de salvação para a humanidade. Não, aí ele usou a Luísa também.
Somente ela pode nos conduzir infalivelmente ao verdadeiro Deus, desmantelando nossas falsas ideias e representações dele. Somente ela pode nos guiar no caminho da verdade, que ela conhece e entende perfeitamente e lança luz sobre cada erro e heresia. Se Deus confia em 100% em sua amada criatura, se Deus colocou o cetro de comando em suas mãos para que por meio dela os homens dominem e imperem sobre tudo e a si mesmos, e mesmo Deus, em que loucura os homens não confiariam em tudo sobre ela e não se joguem em seus braços sem nenhuma reserva, tornando-se absolutos e fiéis escravos de amor, obedecendo ao menor detalhe os seus doces convites. Nossa Senhora disse em Fátima, falando da consagração ao seu imaculado coração, que este seria o refúgio nosso seguro e o caminho que nos levaria a Deus. Por que ela disse isso? Porque muitas maneiras, mesmo de boa fé, visitada por homens e mulheres, embora animados por boas intenções, pela busca da verdade, pelo zelo, pela glória de Deus e pela salvação das almas. Algumas dessas intenções podem não nos levar a Deus, mas a outros lugares. O provérbio popular diz que o inferno é pavimentado com boas intenções, e seria bom lembrar disso com frequência. Então, o que é essas boas intenções? São boas intenções em direção a uma vida sem Deus. Que você acha que você está fazendo algo bom, mas você não colocou Deus. Tirou Deus, não é bom. Tá? Tirou a divina vontade, não é bom. Por exemplo, uma pessoa ela quer fazer, vamos lá na frente do governo, vamos lá pedir o impeachment do Bolsonaro, né? Vamos fazer uma revolta, vamos né, mostrar nossa cara, né? A igreja toda, os católicos todos, vamos lá, vamos dizer para ele que, né, a gente não quer mais ele, né? E é uma boa vontade, é uma boa intenção na direção de quem, né? De quem acredita que é. Né? Imagina assim, é um exemplo. Então imagina assim, é uma boa intenção, mas para Deus não vai levar a nada. Tem Deus nessa intenção? É uma intenção humana, né, que você colocou. Será que Deus gostaria disso? Né? Aí vocês estão falando, não, então Deus é a favor dele. Não sei de nada, tá? Tô falando assim, que Deus ele não quer que a gente faça nenhum tipo de revolução. Que a gente não se intrometa, né, de nenhuma forma ele deu pra gente, né, o maior meio da gente poder chegar ao desejo dele é a oração. Então Deus ele quer que a gente ore pelos nossos governantes, tá? Ele ore para os nossos governantes, né? Não precisa orar por Bolsonaro, é para orar para os nossos governantes. Pedir para que Deus abençoe os nossos governantes, todos, não só ele, porque não é só ele, são 3 poderes, né? Então, nós temos uma pátria com 3 poderes, né? Uma república. Então, Deus ele quer que a gente aceite esse estado em que nós estamos e que nós peçamos, né, em oração, para que ele faça, e aí ele, na sua divina vontade, vai fazer tudo acontecer, e a gente vai somente interceder para que tudo seja da divina vontade. Não adianta, então, a sua boa vontade de querer ir lá, de você mover achando que Deus está do seu lado, não é. Porque Deus ele não quer que a gente saia nas ruas para se expor, para a gente poder, né, morrer pela pátria, ele não quer nada disso. Isso aí é humano, tá? Ele quer que você morra por Jesus, pela sua alma, né, para poder dar a sua vida por Jesus Cristo, se precisar, né? Falando em nome de Jesus em todos os lugares, tá? Mas não para você sair na rua, se revoltar contra nada, contra ninguém, apontar o dedo para ninguém. Jesus não veio para julgar ninguém. Jesus ele veio para salvar. Jesus não veio para julgar. É o evangelho de ontem. Eu não vim para julgar ninguém, eu vim para salvar, né? As pessoas que vão ser julgadas é elas mesmas que vão se julgar, né? Elas mesmas que vão chegar diante de Jesus e vão se julgar a si próprias e vão escolher o inferno, né? Ou o céu. Ou elas vão aceitar a salvação que ele está dando, ou elas não vão aceitar. Ponto final, né? Tem um ser humano que é capaz de negar Jesus. Você não acredita nisso? Então, acorda para a vida. Tem gente que vai para o inferno porque vai negar Jesus, vai falar, não tenho nada com você.
não acredito em você, não acredito em nada, não quero saber nada de você, eu quero viver a minha vida, a minha intenção, o meu jeito de viver, só importa o que eu penso, o jeito que eu penso, e eu sou assim, ponto final. Eu não abro mão dos meus direitos, não abro mão de lutar em favor dos meus direitos, eu não abro mão de juntar pessoas, de fazer fake news, de arrumar confusão, de ir atrás dos meus direitos. Né, de fazer o que tiver que fazer para conseguir, né, colocar quem eu quero lá no governo, o que eu quero fazer, eu quero isso. Então, assim, o Brasil, ele é um poço de vontade humana, um poço de vontade humana, porque as pessoas não acreditam mais em Deus, que Deus pode resolver as coisas. As pessoas só acreditam nelas mesmas e elas fazem pela força, tudo pela força, e acaba, né, não deixando Deus atuar. Então, é assim que funciona. Deus, ele vai mover o coração lá dos governantes, se a gente rezar por eles, vai mover, né, a mente deles, né, para poder eles fazerem os processos que tem que fazer, votar as coisas que tem que votar. Se precisar tirar o presidente, é lá que vai acontecer isso. Você só tem que rezar, você só tem que colaborar, né? Quando vir perguntar para você sim ou não, você fala o que você quer, sim ou não. Você é um eleitor, Deus, ele considera isso. Quando precisar chegar da sua opinião para alguma coisa, pedir a sua opinião, pedir a sua assinatura, você dá a sua assinatura. Quando alguém pesquisar, vir o Ibope perguntar para você, você dá a sua opinião. Quando alguém te perguntar, você responde. Quando vir diretamente até você, você responde, você dá a sua opinião. Agora, quando não for pedida a sua opinião, reza. Não vai em direção. Então, muitas boas intenções vão para o inferno porque não tem Deus como referência. Só Maria sabe e pode nos ajudar, pois essa verdade é uma palavra falada pelo próprio Deus nesta meditação. Ela é sua secretária e guardiã dos seus segredos. Assim, é claro que se acredite no que Luiz afirmou, ou seja, que essas meditações ocorreram sobre o ditado direto de Madonna. Né? Deus diz, ninguém pode confiar em nossa dor senão você, que é capaz de entendê-la como secretária. Queremos revelar nossos segredos a você. Nosso destino, nossa rainha disse, esse destino também é para nós, se nós decidirmos nunca fazer a nossa vontade. A vontade divina formará o céu em nossa alma, nós sentiremos a inseparabilidade divina e a nós será dado cetro de comando sobre nós mesmos, sobre nossas paixões. O Filho de Maria e da Divina Vontade não será mais o escravo de si mesmo, porque somente a vontade humana escraviza a pobre criatura, rasga as asas do amor para aquele que a criou, tira a força, o apoio e a confiança para correr para os braços do seu Pai Celestial, para que ele não saiba nem seus segredos, nem o grande amor com o qual o ama, e portanto vive como um estranho na casa de seu Divino Pai, porque não o conhece. Então, quem não estudar o conteúdo da Divina Vontade, os livros do céu, né, fazer essa jornada dos 31 dias, não vai conhecer a vontade de Deus, não vai conhecer Deus. Para você fazer a vontade de Deus, você tem que conhecer a vontade de Deus, tá? Então, para isso, você tem que ler todo esse material que a gente está colocando no canal aqui, né? Tem 2 canais, Jesus Misericordioso e Fiat Voluntas Tua. Nos 2, eu coloco as playlists. Nas playlists tem todos os assuntos que são necessários para você entender a Divina Vontade. Tudo que é necessário para sua mente abrir, tá? Então, não escolha, só leia, ouça todos os conteúdos, não fique escolhendo onde que você vai começar. Pare a sua vida, dedique-se a isso, né? Para de assistir televisão, para de ver jornal, para de, né? Veja, quando Deus quiser que você veja, você vai saber. Quando Deus quiser que você saiba uma notícia, essa notícia vai chegar no seu colo, sem precisar você ligar nada. Né? As coisas vão acontecer na hora que você nem imaginar, porque quando você está vivendo a Divina Vontade, Deus, ele rege a sua vida. Então tudo que acontece ao seu redor é Ele quem está agindo, é Ele que está mostrando para você, né? Ou coisas boas ou coisas ruins, tudo Ele está mostrando para você para confirmar essa realidade da Divina Vontade. A Divina Vontade, ela é uma força do Espírito Santo que confirma. Você está estudando e as coisas vão se confirmando e vão se clareando. Uma coisa vai conduzindo a outra e vai entrando como se fosse, né, como que é o nome daqueles motor que vão, né, se ajustando, vão unindo, né? Eu esqueci o nome. O motor tem aquelas roldanas, né, que vão se ajustando. Então, a Divina Vontade, quando ela te atrai,
tudo que você vê mostra que é vontade humana, que é vontade divina. Vontade humana, vontade divina. Você só fica, você fica mais dentro de você, nesse reino, do que fora, né? Esse reino dentro de você, conduzindo tudo isso, entendendo tudo isso que está acontecendo. Você vai ler a Bíblia agora, você vai entender tudo diferente, né? Você vai ouvir as pregações dos padres, pregações na internet, você vai ver tudo diferente. O Espírito Santo vai te dar uma luz tão grande sobre todas as coisas divinas que você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Por isso que ninguém consegue virar as costas para a divina vontade depois que entende, depois que abre o coração. Nós podemos alcançar também, Nossa Senhora disse, obviamente de uma forma proporcional à nossa condição de criação marcada pela tarada culpa de origem. Então, os padres, eles são sempre muito assim, pé no chão. Então, eles não falam que a gente vai alcançar plenamente. Eu na minha simplicidade, que não sou padre, né, não tenho esse conhecimento todo que atrapalha ele, tá? Porque o conhecimento do sacerdote é bom, mas atrapalha muito a ele, né, para ele poder abrir o coração, principalmente porque ele atende confissão. Então, é uma pessoa que, por mais que seja sagrada, é uma coisa sagrada, mas por causa dele ouvir as confissões das pessoas, ele talvez não alcance, né, a fé que a divina vontade põe, né? E quando ele fala que é só em parte, só proporcional, eu não acredito nisso. Eu acredito que ou a divina vontade, ela vem para poder iluminar você de uma vez por todas e te fazer a fusão constante, né, dessa união com a divina vontade, para você tornar inseparável de Deus plenamente. Eu acho que Deus não faz um trabalho pela metade, tá? Por mais que a gente seja limitado, por mais que a gente seja aquilo que eu falei no outro dia, né, que Jesus avisou, eu não daria esse conteúdo para vocês se não fosse possível. E aí depois Jesus confirmou isso para mim no livro do céu, que eu li no volume 21 esses dias para meus amigos, né, falando, olha, eu coloco no grupo lá para eles, né, todos os trechos que chamam a atenção, que Jesus confirma as coisas, eu coloco no grupo do WhatsApp. Quem quiser no grupo, tá aberto, tá? Aí eu coloco para eles aqui, olha, no livro do céu Jesus está falando que eu confirmando aquilo que eu falei, de que ele não daria esse caminho da divina vontade se não fosse possível a gente alcançar plenamente isso aqui, mesmo a gente vendo essa vontade humana tão reinante hoje em nós, né, e na Terra. Ele não permitiria, ele não daria esse conteúdo para nós se não fosse possível a gente alcançar a plenitude da divina vontade. Nossa Senhora não teria vindo descer do céu, falar 31 dias com a Luísa Picarreta, conteúdos para nós se ela não acreditasse que é totalmente possível a gente se tornar igualzinho a ela na divina vontade. Ela está falando, esse destino que eu recebi é também dado a vocês. Se vocês decidirem nunca mais fazer a sua vontade, é possível você não fazer mais a sua vontade. Mas só que esse entendimento é muito complexo para você entender. A hora que Deus vai falar para você que você conseguiu é na hora que você estiver com Ele lá no céu. Não vai ser aqui em vida. É fé pura. Ou você acredita que você vai alcançar ou não. Porque você tem que entender que Deus, ele te fez humano e ele sabe a sua pequenez e sempre vai saber. Ele sempre vai saber a sua condição humana na sua proporção que é. Do mesmo jeito que ele sabia que Nossa Senhora era limitada também. E ele utilizou mesmo assim, de Jesus e de Maria na sua humanidade, na divina vontade. Sendo eles pessoas humanas como nós. E eles conseguiram viver a divina vontade na Terra. E eles fizeram os atos preventivos, né? Com Luísa, de divinizar todas as coisas que nós fazemos. Então, não é pecado comer, não é pecado tomar banho, não é pecado ter relação sexual com o esposo, não é pecado você chamar a atenção do seu filho, criticar, né, entre aspas, né, dar bronca no seu filho, não é pecado, dar uma palmada no seu filho, não é pecado, você conversar com seu esposo e ser um pouco mais dura com ele, né, dando uma orientação, uma exortação, não é pecado. Exortar uma pessoa quando a pessoa está errada, não é pecado. E aí, tudo isso é divino, é vontade divina e você reinando. Então, por que a gente não pode viver a divina vontade totalmente, plenamente? Entendeu? Porque Jesus já divinizou todos os atos. Jesus e Maria divinizaram todos os atos da criatura em vida. Então, o padre não está considerando isso aqui. Né? Pelo que eu estou entendendo aqui, nesse momento que ele fez essa meditação, ele não está considerando, dizendo que é só possível proporcionalmente. Eu não acredito nisso.
Jesus não daria isso pra gente se não fosse possível plenamente. Ele não faz nada pela metade. A Nossa Senhora fala, a divina vontade não faz coisas pequenas, só grandes. Então, se ela faz só coisas grandes, ela vai fazer em nós a mesma coisa que fez nela. Tenho plena certeza, a mesma coisa que fez em Luísa. Eles precisaram sofrer mais que a gente? Sim. Precisaram passar por tudo que passaram? A Luísa teve que sofrer tanto como sofreu? Sim. Ela foi especial, diferente de tudo? Foi. Mas não é por causa que ela foi assim que a gente precisa ser igual a ela. Não, ela fez um processo diferenciado para conseguir essas portas abertas para a gente. Para conseguir as chaves para a gente abrir a porta. Agora a gente tem a chave e a gente entra. Ela precisou lutar para conseguir a chave. Ela conseguiu a chave e deu para a gente já tem na mão. Então, é só a gente abrir e entrar, né? Então, assim, é muito fácil pra gente, né? Comparado ao como foi pra elas. Como foi pra Maria, pra Jesus e pra Luísa, né? Pra gente é muito fácil. É como aconteceu com Adão. Adão recebeu de graça, sem precisar fazer esforço nenhum. E nós vamos ser como Adão. A gente vai receber de graça, sem fazer esforço nenhum. O esforço nosso, simplesmente, só vai ser a gente rejeitar a vontade humana. Isso já é muito pra Deus. Muito, ele fala, é muito já. Eu não peço mais nada de vocês. Se vocês, a partir de hoje, decidirem viver a divina vontade acima da sua vontade humana, o processo quem vai fazer de você configurar é Deus, não é você. Eu sempre chego em Jesus e falo, Senhor, isso aqui, eu tô percebendo que eu ainda estou vivendo na vontade humana. Eu já te dei a minha vontade inteira pro Senhor. Eu já dei, mas isso aqui eu acho que ainda tem riscos aqui, rastros, né, de vontade humana em mim. Então, vamos trabalhar? Vamos trabalhar? Né? E aí eu tava trabalhando sozinha, eu tava fazendo jejum, eu estava fazendo penitência, deixando de comer as coisas. Todo esse tempo, estava fazendo voluntariamente todos os atos que eu precisava para poder sinalizar para Deus que eu queria viver diferenciado, né? Que eu não estava mais comendo do jeito que eu estava comendo antes. Mudei muito a minha alimentação, mas agora não foi suficiente. Eu falei para ele, não está sendo suficiente, está faltando a sua parte, né? Então agora o Senhor entra na fita que a gente vai embora. E aí Jesus está entrando. Né, tá permitindo, né, que eu sofra algumas dificuldades, algumas contrariedades na minha alimentação para que eu possa ser conduzida na direção que Ele precisa que eu vá, né, direcionado na sua divina vontade por Ele, sem precisar eu fazer nada por minha própria conta, deixando Ele me conduzir. Isso é divina vontade. Ele me conduzindo numa direção, né? Precisou intervir? Amém. Que bom que precisou. Se eu não conseguir sozinha, é por causa que eu fiquei com medo de sair da vontade dele, né? Porque eu não sei se é a vontade dele que eu seja vegetariana, que eu seja alguma coisa. Não sei qual é a vontade dele de alimentação que ele quer pra mim. É ele quem vai direcionar, né? Qual é a alimentação mais correta para eu viver, né? Qual é o tipo de alimentação que ele deseja que eu faça? Então, ele vai conduzir de acordo com o meu organismo. Ele tem esse poder de permitir que o meu organismo é o que a divina vontade sabe fazer perfeitamente. E a gente vai indo numa direção aonde você não tem para onde correr. Você precisa ser conduzida. E é isso que a divina vontade faz. A vida na divina vontade é você não andar sozinho nunca mais. Você não fazer nada por si mesmo. Tudo é em Deus. Você não vai buscar ajuda humana nenhuma. Você busca Deus como fonte. Você não precisa de nenhuma ajuda humana. Se Ele quiser te mandar uma ajuda humana, né, vai vir até você, sem você pedir. Vai ser permitido para você. Né? Você abre e fala a verdade sempre, em todas as direções. Com as pessoas com que você lida, você fala a verdade do que você está vivendo. Né? Quando a pessoa chega e te pergunta como está sendo a sua vida, o que você está fazendo, você tem um ouvido para falar? Fala. Se alguém for usado por Deus para ser instrumento dele na sua vida, para te conduzir, amém. É isso que pode acontecer. Né? E assim a gente vai. Vamos terminar então, gente. Aí, terminando aqui. Pensemos em quantas paixões, sentimentos ruins do mal dominam totalmente o coração humano e quão pouco e mal eles podem ser controlados. Aí ele é muito pessimista, o padre sempre é pessimista. Assim não será mais se tomarmos esse caminho de santidade, né? Acreditando nisso, investindo em tempo e energia, sendo fiel até nos menores detalhes, incluindo as menores práticas e os compromissos que ela implica, nós realmente precisaremos
Precisamos fazer a nossa prática, transformando-a em grito de oração conforme inspiração nas palavras de São Paulo. Joelhos se dobrem diante do Pai, do qual toda a família do céu e na terra toma um nome, que ele pode conceder, estender com todos os santos, qual é a amplitude, comprimento, profundidade e altura do mistério da divina vontade, e conhecer o amor de Cristo que ultrapassa todo conhecimento, para que você seja preenchido com toda a plenitude de Deus, para aquele que em tudo tem o poder de fazer muito mais do que podemos. Ele mesmo tá se contradizendo aqui, dizendo que Deus pode fazer, tudo mais do que nós não podemos pedir, e através do que nós fazemos ao pedir, e de acordo com o poder que já opera em nós. Para ele a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, para sempre. Amém. Conforme Efésios 3, 14, 21. Então, amém. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Fiat, fiat, fiat.